inclusive. Aliás, os dois estão hoje com esse drone. Flamengo acertou a dica do jogador. Ele gosta de comer a posição. Vamos para mais uma. Flamengo acertando a contratação de Bernard, ex-Atlético Mineiro e ex-seleção brasileira. Vene Casagrande vazou tudo, mas antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novos vídeos. Só o interesse do Zenit no Pedro segue movimentando os bastidores do Flamengo antes da partida contra o Internacional, né, Zenit? Já chama de VT. Vai, roda VT. O rubro-negro tem uma semana livre e agitada antes da partida contra o Internacional no sábado. Mais uma vez, Pedro está sendo um dos nomes mais falados no clube por conta do interesse do Zenit. Os russos já sinalizaram uma oferta de 25 milhões de euros para convencer o time carioca a vender o camisa 9. Além disso, para atrair o jogador, eles indicaram que Pedro ganharia uma sequência de jogos em campo, já que no Fla ele tem ficado na reserva. Mas o Flamengo parece não estar disposto a liberar o atleta. A diretoria analisa Pedro como peça importante para o clube, principalmente para as finais da Copa do Brasil. Se depender de Sampaoli, Pedro não vai ficar no Flamengo. Isso é fato. Enquanto a vida de Pedro continua indefinida, o rubro-negro intensifica os treinos em busca de maior consistência na temporada. Davi Luiz fez atividade no campo com os companheiros. Este foi o primeiro treino que o jogador participou sem restrições. Varela continua sem treinar e segue se recuperando da lesão ligamentar no joelho direito. Para o último jogo antes do fechamento do Maracanã para a recuperação do gramado, os rubro-negros prometem lotar o estádio. Mais de 43 mil ingressos já foram vendidos para a partida. Sem o Maraca, o Flamengo vai colocar os jogos para o estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O estádio passa por reforma nos refletores, mas a administração garantiu que estará tudo pronto para a data do duelo. Este será o segundo jogo do rubro-negro em Cariacica neste ano. A última vez foi no jogo contra o Madureira, em que o time acabou ficando no empate em 0-0. Vene, e essa situação do Pedro? Explica direitinho. Não tem situação. Não tem situação. O Flamengo não vai vender o Pedro. O Pedro pode chorar, pode pedir, mas se não for um valor que o Flamengo entenda que vale a venda, o Flamengo não vai fazer. O que eu acho certo. Certo e errado, porque o Flamengo não pode segurar jogador, não. De forma alguma. Se for da vontade dele sair, ele vai sair. Mas dependendo, claro, do valor que vai ser ofertado. Pedro assinou um contrato de renovação de contrato em janeiro. Eu acho certo a decisão da diretoria. Mas eu falei isso aqui ontem, eu venderia porque o Pedro está extremamente infeliz e eu já penso lá na frente. Qual é lá na frente? O Pedro... Isso é totalmente verdade. Pedro não é mais o mesmo jogador de 6, 8 meses atrás. Não tem o mesmo destaque, não faz tantos gols como fazia. Então é isso. Cada vez mais está se desvalorizando. Eu não vejo mais o Pedro sendo convocado para a seleção brasileira. Eu não vejo mais o Pedro sendo muito utilizado pelo técnico Sampaoli. Inclusive o Sampaoli tem dado preferência a Arrascaeta de falso 9 e Bruno Henrique centralizado a colocar o Pedro em campo. Então, eu acho que vai ser um jogador que vai se desvalorizar bastante. Mas eu entendo a decisão da diretoria porque dinheiro não é problema para o Flamengo. O Flamengo não precisa mais fazer venda. Aí, supondo que venda o Pedro agora, essa semana, aí o Gabigol se machuca, precisa de um centroavante, não tem o Pedro e perde a final da Copa do Brasil por conta disso. Faz o quê? A culpa vai cair. E cai mesmo. A culpa cai em cima da diretoria, né? Então é melhor manter o jogador, esperar a poeira baixar e, se der certo, fazer a venda. Mas não no calor do momento. Em cima da diretoria. Eu entendo, tá? Eu entendo. Mas eu sou coerente. Recentemente eu falei que eu venderia o André no Fluminense por 30 milhões de euros. A grande verdade, Pedrosa, essa situação do Pedro, eu fico chateada pelo Pedro, porque as escolhas que ele fez até aqui sempre mostraram de que é porque ele queria estar vestindo a camisa do Flamengo. Por várias vezes todo o Brasil questionou: Pedro, ano de Copa do Mundo, tu tá sentado no banco e não vai ficar ao titular porque o Gabigol é a grande estrela do Flamengo. E aí ele teve a sorte ou o encontro de Deus de ter o Dorival na vida dele, perto da Copa, e assim ele foi convocado. Mas foi o único treinador que conseguiu tirar o melhor que o Pedro tem a dar. A escolha do Pedro sempre foi estar no Flamengo. Antes do Pedroso falar, só posso fazer um adendo? Além disso, teve a lesão do Bruno Henrique. Que eu acho que teve também, isso. Que ele teve a opção porque eu de acho estar que ali. isso aí ajudou muito a vida do Pedro. É verdade. Porque se o Bruno Henrique tivesse à disposição, o Pedro não seria utilizado da forma que ele foi pelo Dorival. E Vene tocou na ferida aí agora. Revelou o que tinha que revelar. E isso é verdade.
Se não fosse a lesão de Bruno Henrique, Pedro não seria utilizado, já tinha sido vendido. Isso é verdade, Vene. Minha cabeça continua a mesma de ontem. Esportivamente, perder o Pedro é bom? Não, é lógico que não. O Flamengo precisa vender o Pedro? Pelo visto, não precisa. Mas o Pedro vai receber uma proposta melhor do que de 25 milhões de euros? Não acredito. E é isso, se o Flamengo não vender agora, pode ser que não venda tão cedo, porque a proposta mais alta não vai aparecer. Falta de destaque que está acontecendo aí. Então é a hora certa de vender o jogador, tem que chegar e vender. Se ele quiser também, vende logo. Porque não adianta jogador insatisfeito no elenco, não adianta. Sem oportunidade. O Pedro vai ter uma oportunidade de voltar para a Europa como ele está tendo agora? Difícil. Até porque ele está indo já para um mercado que é secundário e terciário dentro do futebol europeu. Eu acho que o Pedro quer ficar no Flamengo. Dessa vez, pelo visto, também não é algo que ele quer demais, que ele vai bater o pé. Eu faria a venda, mas eu entendo o lado do Flamengo também na questão esportiva. Só que como o Vene muito bem trouxe aqui, o Pedro não é a segunda opção do Gabigol. O Gabigol pode fazer de centroavante, o Arrascaeta pode jogar de falso 9, o Bruno Henrique pode ser colocado como centroavante, você pode tirar o Gabigol e colocar o Luiz Araújo, que é um cara que claramente está ganhando moral com o Sampaoli, e que se não fosse o Gabigol jogando daquele lado ali direito algumas vezes, ele já teria ido pro banco, se não fosse o Gabigol, a pessoa Gabigol, o que é o Gabigol pro Flamengo. Que representa. Porque de merecimento, o Luiz Araújo merece ser titular, a verdade é essa. Então o Pedro nessa história toda é o cara que entra aos 35, 40 minutos. Ele se tornou um centroavante camisa 9. Teoricamente, eu não estou falando que o Pedro é comum, mas pro Sampaoli, hoje no Flamengo, ele é mais uma peça. Ele não é essencial. Então eu venderia, mas eu entendo também o Flamengo não querer vender. E é isso, a má fase do Pedro chegou e já chegou com carta de saída. Não deve se manter. Em meio a uma temporada conturbada, o Flamengo, no comando de Jorge Sampaoli, vê nas competições da Copa do Brasil e no campeonato a chance de se recuperar após uma série de fracassos. Um dos poucos pontos positivos da equipe argentina é o Bruno Henrique. Desde que voltou de uma longa recuperação, o jogador reassumiu a posição de titular e tem desempenhado um papel importante no ataque do time. No entanto, a diretoria do Flamengo ainda não indicou a intenção de renovar o contrato com o jogador de 32 anos. O contrato de Bruno Henrique expira em dezembro e o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, está sendo cauteloso em relação a uma possível extensão de vínculo com o ídolo rubro-negro. Enquanto isso, a situação incerta do atacante despertou o interesse do Grêmio, que sondou condições de uma eventual negociação, conforme confirmou o jornalista Jeremias. Bruno Henrique é o nome da diretoria do Grêmio, que está considerando para substituir Luis Soares, que provavelmente irá reforçar o Inter Miami, time de Messi, em janeiro. Segundo a reportagem, Bruno teria pedido um salário de aproximadamente 1,5 milhões por mês, o que assustou os dirigentes gaúchos. Além disso, a prioridade do jogador é ouvir uma oferta de renovação do Flamengo, clube onde alcançou o auge da sua carreira.